Bem-vindo ao podcast Speak Everest. Estamos hoje no nosso 13º episódio e é um prazer estar aqui com vocês. Eu estive no primeiro e de fato é muito bonito ver onde estamos hoje. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante que é o nosso material didático para o próximo ano. E estamos aqui hoje com Marcelo Vieira Lasno e Michele Jordão. Michele, que é a nossa diretora de Educação e Inovação, pós-doutoranda, doutora e mestre em Educação, com experiência em gestão de rede de educação básica e superior há mais de 26 anos. Marcelo Vieira Lasno, diretor de avaliação, currículo e material didático do Sistema de Ensino Everest. Doutor e pós-doutor em educação, professor há 33 anos, biólogo especialista em gestão escolar e em neurociência. Marcelo, por favor. Michele, bom dia. Bom dia. Deixa eu aproveitar aqui, já apresentar o nosso amigo Valmir, nosso diretor de excelência institucional, diretor de formação integral, mais de 20 anos de trabalho em educação como professor, coordenador e diretor, mestre em educação pela Universidade do Estado de Nova York e experiência internacional, brasileira e internacional. Além do Brasil, também tem trabalhos feitos na China e nos Estados Unidos. Esse é o nosso host de hoje. É isso, muito obrigado, muito obrigado. E vamos lá conversar sobre material didático. Na verdade, o Marcelo nos fez uma provocação muito interessante recentemente, onde ele fala que, de fato, é fundamental o material didático. Ele é tudo na educação. Ter um bom material já garante a educação de qualidade? A gente sabe que não, mas a gente também sabe que sem um bom material é muito difícil chegar nesse objetivo. Então vamos conversar falando um pouquinho sobre o porquê, na verdade, de buscarmos essas soluções. O porquê que o Everest achou importante nos mexermos um pouquinho para, na verdade, trazermos soluções de excelência educacional para os seus filhos. Tá bom? Então a primeira pergunta para vocês, na verdade, é muito voltada para isso. O porquê que vocês acham que é importante hoje as escolas e as redes de ensino fazerem seu próprio material pedagógico e, no nosso caso especificamente, por que é uma necessidade para o nosso público? Valmir e Marcelo, no nosso caso é essencial, porque nós temos um currículo que apresenta aí os elementos mais significativos do processo de ensino-aprendizagem e não só equivale às dimensões de competências, habilidades e conteúdos acadêmicos. Então nós temos valores e valorizamos também outras dimensões que para nós são essenciais para o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. E os materiais que estão disponíveis no mercado são materiais genéricos que abarcam normalmente um ponto desse aspecto do desenvolvimento dos estudantes, dos nossos alunos. E nesse sentido, temos também alguns problemas em relação à carga horária que não nos atende. A nossa carga horária é uma carga horária robusta e que tem várias dimensões, como a dimensão de transversalidade, a dimensão socioemocional, que também são elementos essenciais no nosso currículo. E nessa perspectiva também, a gente tem uma demora no processo de atualização. Então, normalmente as editoras demoram de 3 a 4 anos para fazer algum tipo de atualização. E quando a gente traz isso para dentro da rede, a gente, na verdade, está dizendo que a gente pode fazer de uma celeridade maior esse investimento de atualização também do nosso material e incorporar esses elementos que são essenciais para a gente, né, Marcelo? Então, acho que assim como esses elementos, existem outros também, né? Não, eu acho que é isso. Não se trata, penso eu, assim, de dizer que o livro didático acabou, está vivendo o seu crepúsculo, vamos dizer assim. O livro didático tem o seu lugar, mas é o que você falou, né, Michele? Assim, o livro didático ele é feito, no fundo, para nenhuma escola. Porque quando ele é feito para todas. Então, a gente fica numa questão complexa em termos de implementação tal qual ele está ali, no cotidiano da escola. E esse movimento ele é percebido nas escolas que se diferenciam no mercado. A necessidade de ter um material próprio, plenamente adaptado à realidade dessa escola. É uma tendência. A gente fez uma ampla pesquisa, tudo que a gente fez aqui, gente, assim, é tudo muito pesquisado, muito pormenorizado, assim, baseado em dados. As nossas decisões têm sido feitas dessa forma, baseado em dados. E a gente vem, eu que tenho uma experiência um pouquinho maior nesse segmento,
né, desde quando comecei a fazer ali no final da década de 2000, fazer parte de produção, observei isso, né? A gente tem que olhar um olhar para dentro e um olhar para fora, né? A gente tem que olhar para dentro da escola para ver o que está acontecendo, e olhar para fora no sentido assim, que soluções existem, se elas são possíveis, se elas não são possíveis, e foi assim, botando esses elementos na balança, né, que a escola vem apostando de maneira segura na produção de material próprio. Depois a gente pode falar um pouquinho mais, desde o final de 2019, né, que o nosso projeto está em curso, né? E que culminou, né, Marcelo, na primeira turma de egressos no ano passado, que na verdade viveram uma experiência de integridade de utilização do material, sendo material próprio do Everest, desde a primeira série do ensino médio até o seu último ano, e podemos falar felizmente, né, que todos esses alunos entraram nas suas universidades de interesse ao final. Então esse é um dado também muito importante sobre a qualidade do material em preparação a essa entrada na universidade, né? Perfeito. E é algo vinculado também, uma dimensão curricular, porque o material, o sistema Everest Internacional, ele advém de um currículo. E esse currículo expressa todas as dimensões que nós, de fato, acreditamos. Então, ele não é um currículo generalizado e, por isso, específico. E também a gente tinha bastante reclamação, né? Tanto das famílias quanto dos nossos professores, uma mudança dos materiais utilizados. E a partir de agora a gente vai ter condições, como desde 2019 a gente vem construindo isso, né, Marcelo? Você liderando esse processo, de fazer essas atualizações, de dar uma robustez maior, de integrar esses elementos que fazem parte do nosso dia a dia e que facilita também uma dimensão que nós acreditamos que é essencial. É um protagonismo docente também dos nossos professores, dos nossos educadores, para trabalhar com esse material. Ele não é um material fechado, ele abarca essa dimensão de possibilidade de protagonismo e não só dos nossos docentes, porque é isso que a gente acredita também dos nossos estudantes. Então, a nossa formação é o estudante no centro do processo educativo. E nessa perspectiva, o material didático, ele não dá as indicações diretas, mas ele faz com que o professor ele possa trabalhar esse protagonismo para um estudante que não só responda perguntas, porque não é isso que a gente pretende, mas o estudante que faça perguntas. Estudante que valorize o pensamento crítico, o pensamento ético, o respeito também às pluralidades, mas que, acima de tudo, saiba lidar no seu dia a dia com esses problemas que são reais. Então, um material que traz indicativos de um trabalho que pode ser possível, que pode, inclusive, alterar algumas práticas que a gente já desenvolve. Então, a gente faz uma avaliação dos vários projetos que a gente desenvolve aqui na rede e, a partir de agora, a gente pode contar aí com todo mundo, né, fazendo essa apreciação e desdobrando isso na sala de aula de uma maneira que a gente busca o que a gente de fato almeja, que é a excelência acadêmica, né? E é a excelência acadêmica com o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Então, são dois aportes essenciais para nós, né? É isso. Não, eu ia comentar justamente que a sua fala ela é muito precisa, porque quando a gente fala dos porquês, né, tem um ponto que é muito fundamental, que é justamente isso que você deu exemplos. Mas, na verdade, de maneira sucinta, até assim, nós somos uma escola que se preocupa de forma integral com o aluno. Né? Há escolas em que o objetivo de um livro didático é ter o conteúdo que é esperado. E esse conteúdo com alguns exercícios básicos, né? Às vezes aprofundados, obviamente, mas assim, exercício. Né? O nosso, no entanto, tem uma esfera socioemocional que a gente tem uma expectativa que esteja lá dentro, tem uma esfera de... Né, o socioemocional, obviamente, embarca muita coisa, né? Quando a gente fala de socioemocional. Tem os temas transversais, né? Tem o tipo de experiência de aprendizagem que a gente quer promover para o aluno, né? Então, por exemplo, você fala muito da metodologia ativa. Então, quando a gente está falando da metodologia ativa, é importantíssimo mencionar que a gente não está querendo dizer que então, tudo que foi feito antes foi ruim, de maneira nenhuma. Mas a gente consegue colocar, por meio do livro didático e com muita intencionalidade, um repertório maior para o professor sobre como que a gente acha que o aluno pode se envolver ativamente no processo. Né? Então, isso vai desde uma experiência de aprendizagem, né, que a gente espera como escola, mas que embarca esse desenvolvimento desse aluno emocionalmente, socialmente, né, com temas transversais sobre falar da sua própria saúde, né, seja física, seja mental. Né? A gente pode estar falando também, obviamente, de aprendizagem por projeto e ele já vir no material sugestões de projeto que a gente acha que são robustos. Né? Tem um ponto que eu acho que como escola é muito importante a gente relembrar sempre, porque nós somos uma escola católica e a gente acredita muito na obra.
obra, né? E a gente acredita muito no serviço. Então, até isso é uma parte muito importante do nosso material, né? Como que a gente vincula determinados temas ao serviço, né? Ao aluno se sentir empoderado o suficiente com aquele conteúdo para aplicar aquilo, seja na vida real dele, da comunidade dele, mas de fato para trazer mudança social significativa e não só para esse grupo mais próximo, mas também até mundial, né? A gente fala muito que a gente quer que o nosso aluno seja referência mundial onde ele for fazer, né? Onde ele queira estar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a formação integral ela nunca pode ser deixada de lado quando a gente está falando desse material didático. Eu acho que esse nosso grande diferencial, na verdade, é esse. E a gente vai cada vez mais querer ter elementos da formação integral dentro do material didático também, né? É só uma representação de tudo que a gente faz. Só complementar uma coisa, Mami, eu estava falando dos livros didáticos, né? Mas a gente também testou outros sistemas de ensino, né? na escola. E o problema se repete exatamente em função dessa fala última do Valmir, né? Que é essa questão, né? do universo Everest, né? Do universo escolar. Se a gente estivesse falando para além do Everest, assim, a escola tem a sua dinâmica, tá? E ela não pode ser pautada, né, por outras dinâmicas que nos são estranhas no sentido pedagógico, né? E esse foi um dos né, motivadores para a gente estar aqui hoje, né, nesse encontro aqui. Marcelo, e tem um elemento que a gente considera essencial, que é o elemento do projeto de vida, né? A gente precisa, de fato, desenvolver isso que a gente pretende dos estudantes, que eles consigam sonhar com tanto com o presente quanto com o futuro. Então, trabalhar a dimensão do projeto de vida, quando o Valmir fala na necessidade da transversalidade, é fazer isso de uma forma intencional, porque os nossos professores já pensavam sobre isso, mas agora com material didático que parte de um currículo que tem isso muito bem definido, qual é uma intencionalidade pedagógica, é dizer que a gente está trazendo a vida, é dizer que a gente está contextualizando com a situação do dia a dia em que os nossos estudantes vivem, que nós estamos imersos também. Então, os temas transversais, eles são importantes em função disso, para caracterizar essa relação que vai muito além de uma relação acadêmica. E o socioemocional também, né? Quando a gente dimensiona um tema, porque a gente tem alguns, né? De ecologia, de sustentabilidade, de letramento midiático também, de empreendedorismo, nós estamos dimensionando essas questões aí de transversalidade, e aí no currículo isso e no material didático isso reverbera de uma forma mais expressa, mas da dimensão socioemocional também. Então, como é que o nosso estudante consegue trabalhar com as emoções e como é que esse aporte acadêmico também de conteúdos que sejam mais cognitivos dão conta dessa dimensão de respeitar, por exemplo, e saber que o erro faz parte do processo de aprendizagem também, e valorizar isso como algo que é um princípio educativo também, saber valorizar também essa dimensão dele com ele mesmo e da sua relação com o outro. Então, a gente quer abarcar esses elementos de uma forma mais intencional, que já estava expresso no nosso currículo e agora fica expresso também no nosso material didático, né? Claro, vamos fazer um pequeno resuminho do que a gente falou aqui agora, rapidinho, assim, qual que seriam esses pilares que vocês diriam desse nosso novo material didático? Quais são essas premissas, né, essas fundações que nós, ao desenvolvermos, estamos tentando atingir? Acho que a mais importante de todas retomando a minha fala anterior, é personalizar, por assim dizer, né, o material didático para a instituição, né? Eu acho que isso é o mais importante. Tem todos os elementos, né, que a gente está trazendo aqui, né, desse enriquecimento curricular, que também foi um trabalho longo que fizemos, envolvendo muitas pessoas. Aliás, deixar bem registrado, né, que todo esse trabalho que a gente está discutindo aqui, a gente envolveu um pouco mais de uma centena de pessoas, se a gente for pegar todo mundo que participou desse processo. Então, para que a gente saiba que assim, não foi uma ideia isolada, nem um trabalho isolado de meia dúzia de pessoas, com esse foco, né? com a ênfase no que queremos, né? Com todos esses elementos adicionais que o Valmir estava posicionando e a Michelle reforçando, né? E eu acho que o principal mérito, vamos dizer assim, a questão do porquê nosso material é diferenciado é a diferenciação, né, que ele representa. Né? Eu acho que isso que né, eu que estou ali, né, meio que encabeçando o projeto, coisa e tal, esse é o meu motivador.
né, de saber que a gente está produzindo algo, né, que vai entrar como uma luva, né, nessa mão que é o Everest. E que está em constante evolução, né, Marcelo? Assim, a gente entende que é uma produção que desde 2019 ela vem sido a cada ano melhorada, né? E a gente vai continuar sempre fazendo esse movimento de constante evolução de todos os materiais produzidos pela escola, né? Eu acho que um ponto também que devemos valorizar é isso também da questão do protagonismo docente e do estudante. Então, é um material que ele não trabalha o todo, mas que ele dá esse espaço de criação, de inovação, então, advindo ali da sala de aula. Então, acho que é muito significativo a gente valorizar isso. E, acima de tudo, valorizar os nossos elementos de pastoral, de evangelização também, porque essa dimensão não acontece por intermédio de um educador, né, de uma pessoa ou de um componente curricular, mas ela deve estar presente em todos eles. Então, todos nós que somos professores, gestores, nós trabalhamos com essa transversalidade acima de tudo das nossas ações. Pensando nessa dimensão pastoral e evangelização também, eu acho que ter um material próprio, ele também nos oportuniza potencializar isso em qualquer ação da escola, em qualquer dimensão de pensar projetos estratégicos também, né, articulando esses elementos. E complementando também, essa preocupação, a gente tem preocupação inclusive na redação do material, né? Como que a gente traduz isso efetivamente para dentro, né, dos valores e da missão da escola, e isso perpassa pelo texto, né? Então, há uma preocupação do texto, né, de como chegamos até ali, né? Então, assim, a gente norteou bastante, né, o grupo de autoria, de elaboração de conteúdo, e na parte de revisão, né, muitos olhares de pessoas que estão há algum tempo no Everest, que conhecem essa mística da escola, e até nisso a gente se diferencia, né, porque você pode escrever sobre um determinado assunto de dezenas de formas diferentes. Tá? Qual é a que nos é importante? Né? Então, até esse trabalho de pensar esse processo, ele só é possível se tivermos um sistema de ensino próprio, né? Que a gente seja, pegando uma palavra que a Michelle estava usando, o protagonista definitivo desse centro de aprendizagem, né? Que a gente não seja uma coisa, um dos argumentos que eu tenho usado aqui reiteradas vezes é a questão a escola chegou num nível de competência, vamos dizer assim, interno, que não dá mais para a gente ser consumidor de conteúdo. A gente quer ser produtor de conteúdo. Autor, né? E a gente tem condições disso, né? Nós estamos absolutamente convencidos. A escola se potencializou nesses últimos anos de trazer pessoas, né, como as que estão sentadas aqui e outras que não estão aqui, mas estão no dia a dia da escola. Assim, a gente conquista um espaço de muitos talentos a ponto da gente poder, né, ousadamente fazer o nosso material didático e processo esse que, como eu disse, já acontece há alguns anos. Né? É bem isso. E também cumpre salientar ainda que todas as referências nacionais de legislação nacional foram consideradas, mas ali são as bases. O nosso currículo vai muito além do que está previsto nessas bases nacionais, que são bases comuns, né? Então, a gente atende a especificidade legal, mas a gente traz para nós a responsabilidade das nossas concepções, do nosso jeito de fazer a educação, que é um jeito diferenciado no mercado, e isso é bem importante de ser potencializado aqui, né? Não, com certeza. A gente fala muito sobre educar líderes, né? A gente quer formar líderes. E eu acredito, né, e é uma pergunta que, na verdade, para vocês complementando, obviamente, que muita gente já acabou já falando, obviamente, mas para complementar um pouquinho especificamente nessa linha da liderança, como que a gente prepara os alunos? E é óbvio, gente, que o material, ele é, como sempre, ele é, obviamente, fundamental para o processo de aprendizagem, mas ele é uma ferramenta, né? É muito mais do que somente o material. Então, vamos pensar em como que a gente prepara o aluno e como que o material, na verdade, está preparando esse aluno para ser um líder, né? Para fazer a diferença na sua comunidade e na vida, né, da sociedade, do mundo, como eu mencionei. Tem alguns elementos que vocês possam dar como exemplo de como isso vai se materializar no material? Sim. Não tem... a gente não fez e nem é uma expectativa, porque seria totalmente desconexo de ter, tipo, uma parte do material escrevendo sobre liderança. Então, sei lá, agora a gente vai ter um caderninho, né, no material didático que vai falar sobre liderança.
Não se trata disso. Aliás, esse movimento ele é feito em todo o material. Né? Então, assim, não tem um caderninho para explicar o que é empatia, mas a empatia está contemplada ao longo dessa produção. A mesma, estou citando empatia, mas diversas outras competências socioemocionais, elas estão... ela está explícita e implícita ao mesmo tempo. Né? É um movimento que a gente teve essa preocupação. Isso vale para a liderança. Mas, para deixar mais tangível, né, onde isso tudo está, a gente tem um elemento textual no material, que são as proposições de atividades. Né? Normalmente, os capítulos eles fecham com essas propostas de atividades. E são nessas propostas de atividades que a gente materializa, vamos dizer assim, o material didático na sala de aula. Né? Porque ali, o professor, na dinâmica dele, do dia a dia, ele consegue trazer essas atividades e ter esses elementos, não só a liderança, mas especificamente ela, nesse grupo de atividades, e o desenvolvimento vai se dar dessa maneira, né? Que fica ali entre o explícito e o implícito, mas na verdade é uma brincadeira que é conhecida, é a técnica do Karate Kid, né? Quer dizer, assim, o mestre dele lá mandava ele ficar defendendo do casaco, né? Essa coisa. Então, assim, e ao mesmo tempo, né? Quem é mais antigo, estou batendo no microfone toda hora. É uma empolgação, entendeu? É a técnica do Karate Kid que eu estou falando, né? Que, assim, o cara está brincando com o casaco, mas está aprendendo defesa. Então, é um pouco isso que a gente faz e eu acho que, assim, é dessa forma que o material didático tem que ser olhado. Né? Para além do conteúdo que está tecnicamente ali, como o Michel falou assim, BNCC e até outros currículos internacionais, lembrando que a BNCC ela é uma base nacional, ela é a base, né? Então ela representa, como não está dizendo a base, ela não é o teto, né? Então assim, não é currículo também, né? E nem é currículo. Então a gente teve mais uma vez reforçando, né? Essa capacidade de trabalho que a gente teve esse tempo que a gente vem trabalhando com isso. A gente partiu da BNCC, mas existem diversos elementos outros, como, por exemplo, trazer o elemento da liderança, e ele vai estar permeado no material dessa forma. Né? Tem um ponto, Marcelo, só complementando, é que o estudante ele tem um material, e o professor tem o material do estudante e mais outros elementos. Então, a gente contempla também todas essas dimensões da transversalidade, do socioemocional e esse aspecto da liderança, também com sugestões para o professor de vínculo, de espaços de aprendizagens, de recursos que eles podem utilizar, de projetos, de possibilidades, instrumentos avaliativos para contemplar a dimensão formativa, para contemplar a dimensão diagnóstica e somativa também. Então, esse diálogo do material com o professor também é essencial, porque contribui muito com esse trabalho, que é um trabalho de planejamento do professor. Só que aqui na Rede Everest a gente também não fala só do planejamento do professor, porque também 2025 já, desde sempre, foi um diferencial da rede, trabalhar com a formação do professor. Explicitamente, se a gente quer utilizar isso, esse ano a gente, né, Valmir, você cuidou da liderança aí, da Universidade Corporativa, né, do Everest. E 2025 a gente tem mais ainda essa dimensão, porque nós acreditamos muito que os professores são os agentes essenciais, junto com as lideranças, junto com os gestores, para reverberar esse currículo na sala de aula. Então, por isso, semanalmente nós temos, né, a condição de dar referências de formação aí, para que os professores atuem com os coordenadores, com as direções das unidades também das nossas escolas e conosco também da rede, trabalhando esse processo de formação de forma constante, explícita. Por vezes, formações que são transversais, equivalem a diferentes áreas de atuação aqui na Rede Everest, e por vezes por segmento. Então, vai depender muito dessas especificidades que cada um desses segmentos que compõem a educação básica que nós oferecemos aqui, do Kinder ao ensino médio também, precisam. E a gente vai focar sistematicamente ali, mensalmente, semanalmente, com os nossos professores, né? Então, é um ponto, um diferencial
que a gente não abarca só a carga horária do professor na sala de aula, mas também tem um elemento da carga fora da sala de aula, pensando nesse processo formativo e de planejamento, e às vezes planejamento coletivo também, porque a gente valoriza muito essa relação do professor aprende com o professor, do professor faz com outro professor, e que faz também com a formação integral, e que faz também com a Camila ali na direção, justamente com os padres também, dessa dimensão da pastoralidade. Então, juntos nós podemos mais e somos mais de forma integrada, né, Valmir e Marcelo? Eu acho que esse é um ponto também de referência para a gente aqui na rede. Não, eu acho que é um outro grande pilar, né? A gente está falando do material didático e, obviamente, a gente não tem como falar sem... Porque o grande protagonista de garantir que tudo isso que a gente está falando sobre educação aconteça na sala de aula é o professor, né? Ele é esse design, né? Ele é quem entrega. Então, a gente tem que cuidar e garantir que o professor tenha tempo, receba a formação. Né? A Michelle fez uma menção agora de um processo que, na verdade, foi um projeto iniciado pela nossa equipe esse ano, com grande input, né? Do Marcelo, meu, e desenvolvendo essa ideia, que é a ideia do que a gente está chamando do Everest Academy. Né? E foi compartilhado com alguns pais numa das reuniões que aconteceu recentemente. E o objetivo, na verdade, é, além dos horários semanais, como a Michelle mencionou, por segmento, o que é esse Everest Academy? É que a gente consiga, assim como eu espero que o professor personalize a abordagem para um aluno, eu espero também poder personalizar isso para o meu professor. Né? Então, o professor ele tem, numa plataforma online, com cursos que são feitos para a gente, pela gente algumas vezes, né? E esses cursos ele garante que o professor consiga trabalhar numa área que ele ou tenha interesse, ou às vezes é uma área que ele pode dar um pouco mais, melhorar um pouco mais. Então a gente consegue personalizar, inclusive, a formação docente também, que é algo que a gente está trabalhando até nesse momento, né, Michelle, assim, arduamente para deixar cada vez mais robusto e cada vez mais intencional, né, esse processo de formação do nosso professor internamente. Então, é uma preocupação, obviamente, dos pais e nossa sempre. Então, é importantíssimo esse pilar da formação docente, que, na verdade, é uma paixão nossa, né, de nós três aqui, que eu já sei. Se puder, a gente fala só sobre isso, inclusive, num outro momento. Mas com certeza, é algo que a gente vai continuar construindo e continuar trazendo mais elementos para o desenvolvimento dos professores, né? Porque ele traz uma palavra que o Marcelo até mencionou recentemente, que é a diferenciação. Né? E a diferenciação é uma palavra que está muito em voga hoje na educação, que basicamente é como que eu, numa sala com 24 alunos, com 25 alunos, como que eu garanto que eu esteja olhando para cada um deles? Né? Como que eu garanto que, na verdade, as necessidades de cada um deles, sejam emocionais, sociais, pedagógicas, estejam sendo atendidas? Né? E como que um material pode reforçar isso, né? Quais componentes do material, Marcelo e Michelle, que você acha que poderia, por exemplo, material, currículo, né? Aqui a gente pode falar de várias outras coisas também. Mas como que são esses elementos do processo de ensino-aprendizagem que garantem essa diferenciação no nível tão personalizado? Eu vou me ater à questão da construção, né, do que as famílias vão receber, né? E naturalmente os professores também, né? A gente tem um núcleo de informação, lá vou eu de novo. Estou aqui naquele jeito, né? Lamentável. A gente professor, né? Não, essa coisa, né? Precisa de movimento, assim, coisa e tal. Mas depois, na próxima, a gente fecha parênteses. Tá bom, isso aí melhora a minha situação, cara. Mas o que acontece? O texto, em boa parte dele, ele é um texto único, né? A expectativa básica está garantida ali naquele texto, né? Onde que essa diferenciação acontece? Então, há algumas sugestões intencionais no material para que ela possa ser feita. De novo, a sugestão das atividades, a gente confia muito nessa seção que a gente criou no material das atividades, para que essa possibilidade ela se concretize, né, de que os alunos de fato possam ser atendidos dessa forma diferenciada, né? A gente sabe que quando a gente entra em sala, eu sou professor também, né, aqui na escola também, né, eu atuo no 3º ano aqui do ensino médio, e a gente sabe o quanto a gente tem aquela divergência, por assim dizer, né, aquela situação da diferença, né, entre as pessoas que estão dentro da sala de aula. E isso vale para a questão técnica também, né? A aprendizagem, em que pontos eles estão e tudo mais. Então, assim, essa sessão de atividades contempla isso. Mas, né, o mais importante, talvez,
é a questão do uso das metodologias ativas, né? A gente confia muito que se o professor, né, eu sei que a gente está fugindo um pouquinho da questão do material didático, mas isso se complementa, né? Se o professor confiar numa narrativa mais curta, né, ou seja, aquele momento onde ele passa a informação possa ser mais curto e aproveitar mais a própria aula para que, com dinâmicas sustentadas, né, na ideia de metodologias ativas, essa diferenciação ela de fato se concretize. Então, ela inicia no material, mas aí o que você está falando, Valmir, ela termina efetivamente no trabalho docente. Por isso, a formação docente ela é importante. Eu gosto, o Valmir citou uma frase no início, tá, que eu gosto de citar muito, o material didático não é a solução para todas as questões pedagógicas, mas tão pouco elas vão acontecer sem ele. Então, é preciso ter essa dimensão do que é o material didático e qual o reflexo exato que ele tem na sala de aula. Então, assim, o material didático não vai responder por tudo, não tenho essa expectativa porque isso não vai acontecer. Mas eu insisto, tão pouco vai acontecer sem ele, né? Então, assim, a gente tem isso com a intencionalidade, né, de que o professor consiga fazer essa gestão de sala a partir de toda a pluralidade de alunos que tem ali, né? E isso efetivamente é fazer a diferenciação, né? Na prática é isso, né? E assim, complementando aqui, Marcelo, é isso. São as oportunidades que os professores têm, por intermédio do material, de escolha de recursos, quais são os melhores recursos didáticos também, que eles podem oportunizar essa vivência reflexiva, colaborativa e trabalhando essa dimensão pessoal também, que eu acho que é importante, e dos espaços, né? Então, trabalhar o material didático não tem a ver só com trabalhar ali na sala de aula. Mas a rede, os colégios Everest, eles oferecem muitos outros espaços para serem trabalhados aquele determinado conteúdo, aquele conhecimento que está sendo previsto ali para aquela série, para aquele momento. Então, a gente acredita que a riqueza do processo educativo, ela vai se compondo disso. É o material didático, os recursos que são escolhidos e escolhidos com intencionalidades pedagógicas e os diferentes espaços também que isso ocorre, né? Então, acho que integrando tudo isso é que compõe, de fato, esse processo educativo que tenha mais significado e que traga, claro, a excelência acadêmica também, porque a gente também tem intencionalidade de melhorar os nossos resultados acadêmicos, quer seja nas avaliações em larga escala, que nós fazemos com parceiros externos, né, para a gente poder mapear onde estamos e aonde queremos chegar e como é que a gente vai desenvolver isso melhor nos nossos estudantes, porque daí tem um diferencial, porque a gente trabalha com um plano de desenvolvimento individual, então a gente pode acompanhar o ritmo desses estudantes, de cada estudante também, e também a gente pode melhorar não só nos resultados das avaliações da aprendizagem, que são aquelas constituídas pelos nossos professores, né? Então, é tudo muito integrado, né? Não é só, quando a gente fala em material didático, a gente está falando de um sistema. E por que um sistema Everest internacional? Porque não abarca só o que compõe o livro em si, o físico, mas abarca todos os outros elementos também que fazem parte do dia a dia do professor. Então, os instrumentos avaliativos, são os recursos, são os outros ambientes que compõem, é a transversalidade, é o socioemocional, mas é tudo isso integrado, né, nessa dinâmica que é expressa aí no planejamento do professor. Exatamente. Então, um ponto que eu sempre tem vários pais que me encontram e falam assim, mas como é que está a questão da educação financeira? É isso, né? E, assim, nós trouxemos para o currículo já nessa última revisão. Isso vai estar no material perpassando diferentes áreas de conhecimento. Então, assim, é isso. A gente quer dar intencionalidade, né, para cada um desses processos. É uma palavra que eu gosto muito porque eu acho que ela se opõe ao acidental. Né? Então, a gente não está querendo que acidentalmente o aluno saia, né? Ou que ele saia numa opinião. Não, na verdade, é com muito embasamento. Né? A gente toma uma decisão e essa decisão ela leva a um desenho. E, obviamente, como qualquer desenvolvimento, ele vai estar em constante melhoria. Né? Toda aquela hora que você recebe uma nova atualização no seu celular e o seu celular fica lindo, com novas funções, passa 2, 3 semanas ele fala, opa, tem uma atualização para corrigir um negocinho que a gente... Então, até nisso, é um ótimo exemplo para mim de como que dá para a gente também essa celeridade em qualquer coisa que a gente identifique como tem que corrigir determinada ação, posso melhorar determinada ação, e isso nos dá essa possibilidade, até porque, por mais que o material ele vai vir, né, em sua grande parte físico, nós temos também um componente digital. E aí eu queria fazer essa transição agora para falarmos um pouquinho, porque obviamente é um tema que
Já falamos até, né, Marcelo, em outro episódio do Speak Everest também já mencionamos um pouquinho sobre o uso de tela, sobre como que a gente consegue trazer essa intencionalidade também para isso e quais são os nossos receios. Mas, assim, também falar quais são as possibilidades e as oportunidades, né, que tem dentro desse processo. Eu vou passar para vocês, na verdade, para vocês explicar... Marcelo, na verdade, seria melhor da gente falar um pouquinho inicialmente de como que está essa distribuição, né? Nós já falamos, né, Michele, com os pais, sobre como que vai estar essa distribuição entre digital e físico e qual que é a nossa visão sobre isso. A gente também pode, obviamente, falar um pouquinho mais. Tá. Como eu tinha dito, assim, tudo está sendo desenvolvido baseado em dados, né? Então, nós três, né, temos, né, uma titulação aumentada. Isso significa, não é nem uma questão de vaidade, mas é uma questão assim, de ter passado mais tempo se aprofundando em estudos de educação. E eu estou absolutamente convencido, já há muitos anos, né, de que educação deve ser feita baseada em dados, né? E, infelizmente, o que a gente vê é muito pouco disso, muito pouco, né? Eu gostaria até de me alongar aqui, dar exemplos e coisa e tal, mas eu vou tirar o foco da nossa conversa totalmente. Mas, em relação ao digital, esse é um assunto que é um assunto, assim, nós estamos no meio da tempestade, tentando encontrar um lugar seguro, né? Também vou poupar aqui para falar da questão do digital, como está a política pública, né? Como é que estão os humores, vamos dizer assim, em relação a isso. Mas nós tivemos falando estritamente do material, né? A gente teve essa preocupação. Então, depois de ler muito material, né? Observar os autores, né? Que são referência hoje nesse assunto no Brasil e no mundo, a gente fez um desenho, né? O desenho que se configurou para ser bem objetivo, é o seguinte, né? Kinder e ensino fundamental 1 até o 5º ano, o material didático é 100% impresso, tá? Então, essa modelagem analógica, por assim dizer, eu sei que o analógico hoje, ele deixou parece de ser... desuso, né? Então, é exatamente isso, né? Ele deixou de ser a outra ponta do digital para ser um termo pejorativo, né? Mas essa semana mesmo eu estava conversando com o nosso fornecedor de gráfica, né? E ele deu esse testemunho nacional, né? A gente usa uma gráfica aqui bem potente, nosso material vem de São Paulo, umas gráficas de referência na América Latina, né? Para vocês terem uma noção. E ele comentou, né? Dessa migração, vamos dizer assim, é uma desmigração, por assim dizer, né, cuja seta era o digital. E vai havendo esse movimento de acomodação que era super esperado e ele está acontecendo. F1 e Kinder, gente, o material é 100% impresso, tá? O F2 e o médio tem material impresso e material digital. Então, a gente tem uma plataforma que já está com a gente desde 2021, e ela se mostrou extremamente importante para a gente, pelo que ela oferece e pela capacidade de integração, por exemplo, que ela tem com outras ferramentas digitais. A gente tem essa outra novela a ser respondida, né? Porque tem muito recurso digital, mas a gente, na hora de integrar tudo isso e facilitar a vida de todo mundo, às vezes até atrapalha, né? E a gente conseguiu uma ferramenta que faz essa conexão de uma maneira muito tranquila. E F2 e médio, a gente faz essa composição com o digital, e o digital tem algumas vantagens, né? Como, por exemplo, colocar elementos que não são possíveis no livro, como vídeo e áudio, né? Então, isso é possível fazer no digital. Então, assim, convido as famílias, né, quando acessarem o material, para observarem essa parte digital, que ela tem essa riqueza, né? Outra coisa importante no digital é assim, aliás, uma coisa importante a gente colocar, né? A gente tem parceiros, que a Michele está falando da questão do sistema de ensino, né? Nós temos 3 parceiros importantes que nos permitem fazer avaliação interna, institucional e externa, e tudo isso foi implementado esse ano, né? A gente está nesse primeiro ano, a gente está com uma riqueza de dados interessantíssima dos nossos alunos, inclusive a gente começou a disponibilizar isso para as famílias,
E então tudo isso vira, né, em informação. Mas para virar informação, ela tem que ir para o digital de alguma forma, né? E voltando para a questão da plataforma, né, ela tem essa vantagem, né? Porque como ela tem exercícios clicáveis lá dentro, o professor passa exercícios lá e isso gera relatórios em tempo real para saber do que está acontecendo efetivamente com o aluno. É difícil a gente fazer isso, né, na questão do físico, né? Esses elementos aceleram. O processamento de dados ele é digital, né, Marcelo? Ele assim, não tem como fugir disso, né? Não tem como virar as costas para ele. Eu acho que tem uma fala que você trouxe até, eu sempre gosto de mencioná-la assim, para quando a gente fala com os pais ou em outros cenários, que não há futuro offline, né? A gente precisa entender também que, obviamente, a gente está junto com a comunidade internacional científica tentando achar qual é esse ponto de equilíbrio, né? Onde eu garanto que esse digital, ele na verdade está agregando, né? Ele está trazendo alguns elementos que são importantes, porque eu tenho que preparar esse menino para o mundo lá fora, onde ele tem uma série de habilidades, sejam de letramento midiático, né? Seja de desenvolvimento de criatividade digital, né? Então, são várias atividades, são várias habilidades, na verdade, a serem desenvolvidas que são importantes que a gente desenvolva. Esse aluno não pode sair de um colégio sem ter um letramento digital, né, devidamente construído. Porque aí a gente está fazendo um desserviço, na verdade, para eles também. Então, é óbvio que a gente tem uma preocupação e todos os excessos eles são condenados, a gente não tem nenhuma intenção de ter um excesso, né, de tela, de nenhuma maneira. Mas, obviamente, achar esse ponto de equilíbrio onde a gente consiga não expor em excesso, mas ao mesmo tempo dar para o aluno que ele precisa para que ele consiga sair mais bem preparado e pronto para o mundo fora da escola, para o mundo na escola, que a escola ainda tem essa necessidade também, obviamente. É isso, Valmir. O que nós temos que fazer na escola, a nossa responsabilidade é educar para o uso. Então, por isso que um dos temas transversais é o letramento digital. Porque aqui a gente não está utilizando a tecnologia ou as interfaces digitais existentes como cotidiano. Aqui a gente tem uma intencionalidade pedagógica. E o que a gente faz é educar para essa intencionalidade pedagógica, principalmente pensando em potencializar as aprendizagens. Então, todos os instrumentos e as interfaces digitais que nós utilizamos e que estão previstas também no nosso material, elas não são interfaces do dia a dia, elas são interfaces que dialogam com as nossas pretensões, que dialogam com os conhecimentos que estão previstos para aquela série, para aqueles estudantes, para aquela turma. Então, isso é bom a gente reforçar, que aqui a nossa preocupação é potencializar essas aprendizagens, é trabalhar a educação do uso digital. Porque os nossos estudantes, eles estão na chamada era, né, digital, os nativos digitais, mas a nossa obrigação, enquanto escola, é educar para isso. Né? Então, como é que eu vou transformar essa questão de muitas, né, interfaces que os nossos estudantes têm acesso para o uso ético, para o uso que eu posso checar as informações, se elas são verídicas, se não são. Como é que eu trabalho isso com o letramento científico também, que tem a ver com o letramento digital. Então, eu vou potencializando e dando ferramentas para que esse estudante possa aproveitar a dimensão digital, mas com o princípio educativo, né? Essa é a nossa preocupação. Com certeza, e tem tanta coisa, né? Essa parte da ética é fundamental. Quando a gente fala, tem um termo no inglês que eu gosto muito, que é o digital footprint, né? Que é basicamente a sua pegada digital, né? Então, até entender isso é importante, né? Você não é porque você criou uma conta fake que você vai entrar num site qualquer e poder fazer determinados comentários, porque isso é rastreável, né? Então, assim, até esse entendimento do que é estar seguro, né? Onde eu me coloco em exposição, né? Vivendo uma era agora de inteligência artificial, de todas essas questões que estão aparecendo, é importantíssimo a gente ensinar exatamente esse ponto, né, Michele? É educar os alunos a utilizar. A gente fala muito que a nossa missão é que ele tenha responsabilidade, tem liberdade, mas com responsabilidade. Mas para ter responsabilidade você tem que ter conhecimento, né? Você tem que saber quais são as consequências, você tem que saber, né, os porquês. E eu acho que grande parte do nosso papel é esse, né? É esse processo. Porque a gente entende que, assim, a gente está falando de material, a gente está falando muito mais, né, de material, não é só material que a gente está falando agora. Né? A gente está falando de todo o processo de aprendizagem real, né? E, assim, obviamente o material é isso. Assim como na nossa abordagem pedagógica, a gente não quer somente um aluno que regurgite respostas, né? A gente quer um aluno que
lidere, que questione, né? A gente quer um material também que provoque perguntas e estímulos a eles buscarem suas próprias respostas, muito mais do que somente buscar uma resposta que já é pré-definida. Então, é de fato causar esse movimento do lifelong learning, né? Deles virarem aprendizes para a vida inteira. Então, eu acho que o material, a experiência de aprendizagem na escola, tudo isso, obviamente, vai refletir essa nossa vontade de ter cidadãos que sejam autônomos, livres e responsáveis e cientes da sua responsabilidade e do seu papel, né? Enfim, é sempre bom conversar com vocês. Eu acho que a gente pode passar horas e horas. E, inclusive, é uma dica. A gente poderia, na verdade, fazer um podcast de umas 5 horas conversando. Facilmente a gente consegue conteúdo. Fazer uma temporada. Facilmente. Facilmente. Mas eu queria, na verdade, aqui agradecer a todo mundo envolvido, né? Obviamente, primariamente ao Marcelo, que é quem lidera esse processo desde 2019. Né? Eu acho que não é um processo pequeno, né? E a gente tenta mostrar para todo mundo a robustez desse processo desde o início. Né? Então, assim, é um processo que tem, obviamente, essa centena de pessoas aí por trás, mas que precisa de muita habilidade para encabeçar e garantir que a qualidade chegue com o que a gente envisiona, né? Então, Marcelo, de verdade, parabéns por todo o trabalho que você tem feito desde 2019, que obviamente é antes da nossa chegada, inclusive, né, Michele? Mas que obviamente ele é um processo que ganha mais robustez ainda com a chegada da Michele, né? Então tem sido fundamental, né, as interações, desde a chegada dela, da gente conseguir aprofundar as discussões, dar celeridade até em alguns desenvolvimentos que a gente quer para aprimoramento desse material já para o próximo ano, né? Então, agradecer a vocês dois pelo tempo de vocês, de verdade, e obviamente por toda a expertise, em nome do Colégio Everest agora, nem pelo Valmir, não, é em nome do Colégio Everest por tudo que vocês fazem para os nossos alunos. E o que é importante, né, Valmir, a gente se junta a essa equipe porque a gente acredita no projeto, né? Então, somos profissionais e, em função disso, sabendo do protagonismo que pode ser gerado por intermédio de um currículo que é inovador, a gente tem referências essenciais que o mercado não tem. Então, pensar esse currículo para os nossos estudantes, ver os nossos professores como autores desse processo, auxiliando esse desenvolvimento da autonomia e da autoria também dos nossos estudantes, porque não se tem autor se a gente também não tem quem coordena esse processo sendo autor, né? Então, a gente acredita muito no projeto, a gente fecha o ano de 2024 muito animados, já pensando em muitas questões que podem ser desenvolvidas, né? Aí nos nossos colégios, nas nossas unidades, juntamente com as direções, com os nossos professores também, e sonhando. Porque eu acho que a educação, a gente oportuniza essa esperança, né? E não é uma esperança de esperançar ou de esperar, mas de esperançar mesmo. É de trazer esse sonho para dentro das nossas atividades, dos nossos processos, é de sair daqui acreditando que 2025 é um ano de referência para todos nós. E é um ano de referência porque agora a gente emplaca não só o ensino médio, ou parte do Fundamental 1 ou 2, ou do Kinder mesmo, mas aí todos os segmentos, trazendo essa autoria que merecia ter, né, essa chave de ouro aí com 2024, concretizando isso aí em 2025. Então, eu acho que é um ano que traz muita esperança e a gente conta com vocês, né? Se as famílias estiverem nos ouvindo aqui, público externo também, que de fato a gente fez com bastante consciência. Eu entro nesse projeto porque eu acredito nele, eu acredito nesse processo de protagonismo e por isso agora uma felicidade enorme de fazer parte junto com vocês que já estavam aqui na Rede Everest, né? Obrigado, Michele. Marcelo, algumas palavras finais? Aí, palavras finais. Então, eu queria falar 2 coisas. Primeiro, a questão do novo, né? Eu acho que o novo, ele é imediatamente assustador, por uma questão biológica, né? Eu tenho a vivência em neurociência e isso é natural nosso, né? Tudo o que é novo, né, nos arrepia, isso já é emoção agregada àquilo que está acontecendo de uma maneira inesperada, entre aspas, né? A gente sabe que há uma preocupação no sentido das famílias, né, desse novo, né? Mas é um novo muito bem preparado, muito bem estudado e eu penso que assim, esse obrigado aqui, né, vai ser muito mais concreto, não que não seja nesse momento, né, mas vai concretizar com a entrega
que faremos de todos os materiais no próximo ano, né? Foi um movimento, assim, por muitos ditos ousados, né? Porque até esse ano que a gente está vivendo, né? A gente tem um material do ensino médio pronto e uma parte do material do ensino fundamental 2, a gente totalizar a escola. E F1, né? O F1 também, ano, nós tivemos assim... Importante mencionar que não é do zero, né? Sim. Nós já temos nos segmentos esse já foi um ano piloto para várias questões. São 3 segmentos que já os 3 segmentos já experimentaram, foram bem usados, inclusive. E aproveitar e falar uma coisa muito importante que a gente tem ouvido, né? Por exemplo, essa coleção de Science que a gente desenvolveu aqui, ela é única no país, única. Nenhum outro editor de material didático tem um material de Science completamente em inglês, seguindo as orientações curriculares brasileiras. Então, assim, foi já um movimento que nos envaidece muito aqui enquanto gestores de todo esse processo, né? Então, primeiro, ter certeza de que a gente vai ser bem acolhido, né? E eu tenho certeza que vamos ter boas notícias por parte de vocês, né? sobre o material. A outra coisa é uma questão minha mesmo, né? O que me motiva, né, a fazer esse trabalho de coordenação editorial que já fiz em outra instituição por anos. A sensação final é de que é como de um engenheiro, né? Que ali está operando a construção, fazendo, né, por exemplo, toda essa estrutura que a gente está aqui, e depois de todo esse trabalho árduo, o melhor é ver as pessoas circulando aqui, né? E o livro didático para mim é a mesma coisa, né? O que mais me motiva é isso, né? Enquanto a gente está aqui nos bastidores, correndo com prazo, cronogramas e coisa e tal, e acertos, ajustes e tudo mais, o que me deixa mais feliz é ver o nosso aluno tocando no livro, né? E tendo o uso concreto dele, para que essa excelência acadêmica que a gente anuncia, ela se concretize. Exatamente. Não, eu acho que é fundamental, né, a gente parar um pouquinho e entender o todo, né, Marcelo? Assim, é muito positivo, e eu gosto de sempre, nas minhas reuniões com os pais, e eu acho que isso aqui não é uma reunião com pais, mas indiretamente né, eu gosto de sempre lembrar que o nosso objetivo, o nosso maior indicador de sucesso é o sucesso dos seus filhos, né? Então, se o seu filho estiver crescendo pedagogicamente, né, academicamente ali, se ele estiver socialmente ou emocionalmente, significa que a gente está fazendo o nosso trabalho. Então, todas as ações que a escola toma sempre tem esse objetivo final. Então, é bom a gente partir desse pressuposto, porque, né, sempre relembra que nós estamos juntos, né? É uma parceria sempre com a família, é uma parceria para reafirmar esse compromisso com a excelência educacional do Everest, que a gente conta com vocês e que não é possível sem a parceria efetiva das famílias. Então, contem sempre com a gente, é um prazer de fato estar aqui. Lembrem de acessar o Spotify Speak Everest e no YouTube Colégio Everest Brasília. Tá? Agradecer, obviamente, a essa ideia que o Everest teve de desenvolver o podcast. Eu acho que tem tido frutos extremamente positivos para todos nós, né? Contem sempre com a gente. Estamos eu, Marcelo, Michele e toda a equipe Everest à disposição para qualquer dúvida que vocês possam ter também, obviamente, sobre material, sobre educação e sobre os rumos que a gente busca para o nosso grande colégio. Tá? Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção. Um grande abraço.